Te mudo depois. Tá bom. Uhum. Boa. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Vai. Olá, sejam bem-vindos Olá. ao nosso primeiro vídeo do Coletive aqui no YouTube. E hoje vamos apresentar para vocês um pouco da ideia desse programa. Na verdade, esse é um formato inicial que a gente está fazendo aqui, que a gente não sabe muito bem ainda para onde ele vai, como que ele vai desenrolar, mas a gente achou que seria um espaço legal para começar uma conversa sobre psicologia histórico-cultural e temas relacionados ao nosso cotidiano. Isso, é tipo aquele episódio piloto de alguma série, sabe? Tipo isso que a gente vai fazer agora. Exato. Bem, a nossa ideia aqui inicialmente é que a gente possa fazer alguns vídeos, a gente ainda não sabe muito bem a frequência, a gente também não tem o nome ainda definido, mas vocês podem ajudar a gente, mas que a gente possa fazer um vídeo curto, relativamente curto, onde a gente fale sobre assuntos diversos, sobre psicologia histórico-cultural, sobre temas contemporâneos, temas relacionados à psicologia escolar, talvez, psicologia clínica. Coisas que estão em pauta, tipo séries, filmes que ficam aí, enfim. Exato. Então, aproximar a psicologia histórico-cultural de você, que talvez não tenha tanta familiaridade com a psicologia histórico-cultural, mas que é a nossa base teórica que a gente vem estudando já nos últimos anos. E esse é o tema do nosso primeiro vídeo, que é como que a gente se aproximou da psicologia histórico-cultural. Tipo assim, por que a psicologia histórico-cultural? Eu comentei com o Gui antes da gente começar a gravar aqui que hoje é uma pergunta que me fazem bastante quando eu estou em outros contextos e principalmente de aula. Por que a psicologia histórico-cultural? Que por mais que hoje a gente já veja tem uma crescente já do interesse à psicologia histórico-cultural, ainda é uma teoria que a gente diz que ela é não hegemônica, né? Pensando nas três grandes. Eu acho que a aproximação da história cultural eu diria que, de alguma forma, me aproximou de fato à psicologia. Assim. Eu passei o primeiro ano da faculdade tentando entender ali que abordagem eu gostava muito de uma determinada. Segundo ano que a gente começa a ter ali as abordagens, eu gostei bastante de psicanálise, mas ainda assim uma coisa eu sentia distante. E aí quando foi no meu terceiro ano da graduação que eu tive algumas disciplinas de psicologia social, teorias histórico-críticas, que aí a gente dá uma pincelada ali na psicologia histórico-cultural, foi aí que eu falei, olha, essa teoria, de alguma forma, responde às minhas demandas enquanto pessoa, assim, enquanto ser humano, enquanto o sujeito Mateus, assim, para além do psicólogo também. E acho que, de alguma forma, ela respondia algumas questões, e eu sempre comento que quando eu pensava as outras abordagens, eu não me via nelas. E aí, quando eu escutei sobre a história cultural, eu passei, olha, eu acho que tem possibilidade, eu com a minha história, sendo quem eu sou, de me ver nessa... Mas o que você acha que teve na psicologia histórico-cultural que diferenciou das outras e fez você se aproximar? Assim? Foi a gente estava falando dessa realidade, foi essa aproximação com a realidade. Então, quando a gente pega essa base materialista, que vai olhar as questões, as condições do sujeito, fazer essa análise crítica da sociedade, ao sistema socioeconômico e tudo mais, que era o que eu sentia falta nas outras abordagens. Não que não tenha, mas eu diria que a história cultural ela parte daí, né? Então isso é base epistemológica. E aí foi que eu falei, olha, eu acho que isso me interessa. Mas ainda assim tinha outras questões, que era a dificuldade de acesso, e aí isso só se consolidou mesmo, acho que ao final da graduação mesmo. Acho que é importante dizer que eu e o Matheus somos psicólogos. Isso, Acho que tem muito isso, né? Ainda na faculdade de psicologia, muitas vezes a gente vai aprendendo teorias e conceitos e autores e tal, que às vezes não falam com a realidade brasileira ou com a realidade vivida pela maioria das pessoas, latino-americana, né? Latino-americana. Eu me aproximei da psicologia histórico-cultural mais ou menos no final do segundo ano da faculdade. Também já estava estudando um pouco mais as teorias, mas eu me aproximei porque eu organizava um grupo de estudos marxista e aí a gente ficou estudando vários autores e tal. E aí chegou um determinado momento que eu fui perguntar o que aqueles autores tinham a ver com a psicologia, no final das contas, porque foi um grupo de estudos que durou bastante tempo e tal. As pessoas falaram, como assim, o que tem a ver com a psicologia? Tem tudo a ver com a psicologia, principalmente quando a gente vai pensar na psicologia soviética, na psicologia latino-americana, que vai muito nesse sentido do que você falou, que são vertentes e teorias que pensam a realidade, né, a partir da materialidade, a partir de como a realidade acontece, né, a partir das contradições da realidade, e não desvincula essa constituição do sujeito do meio social onde ele está inserido. Me aproximei do grupo de pesquisa da professora Vera Lúcia Trevisan de Souza, que depois virou minha orientadora de iniciação científica, depois de mestrado, doutorado, etc. E aí foi que eu fui me aproximando. Mas eu acho que para mim tiveram duas coisas muito importantes, assim. Uma foi essa questão de colocar o meio social e as contradições e trazer essas dinâmicas, né,
de integrar classe social, raça, etnia, as contradições da realidade, etc., na constituição da identidade do sujeito. Mas uma outra coisa que me encantou muito também, por conta da minha história particular, foi a aproximação com a arte. E aí pensar que o Vygotsky escreveu o livro Psicologia da Arte, e que a arte é um elemento super importante para essa perspectiva teórica, foi uma das outras coisas que reforçou bastante a minha aproximação com essa teoria. Acho que pensando, enquanto a gente foi falando aqui, essa questão também com a arte, aí a gente também fiz o mestrado, estou terminando o doutorado agora também no grupo da professora Vera Lúcia Trevisan de Souza, e lá a gente trabalha muito pensando na psicologia da arte e tudo mais, e eu acho que essa foi uma aproximação importante, que aí foi quando eu fui para o mestrado mesmo, que eu consegui de fato entender isso, mas de pensar a arte não num sentido instrumental, metodológico, mas também enquanto algo que expressa o humano, que tem o humano, né? A arte é o social em nós, né? Então, pensando um pouco por aí, acho que isso também me abriu possibilidades, inclusive, para poder pensar essa arte desse contexto da onde eu venho, da periferia e tudo mais, que é, inclusive, no doutorado acabo trabalhando tenho trabalhado um pouco com rap e tal, porque é essa possibilidade, né? Não é uma coisa que tem um grande postulado e a gente segue aquilo como se fosse algo. Não, a gente olha para a realidade constituinte desses sujeitos, né? Então acho que isso foi uma coisa interessante. E assim, acho que tem um outro ponto, além de tudo isso bonitinho que a gente fala, mas eu tenho uma tendência a me interessar por coisas não hegemônicas, que a gente não tem acesso, eu diria de uma cultura mais underground, assim. E eu diria que a psicologia histórico-cultural apareceu para mim assim, né? Então a gente tem um tópico em desenvolvimento, um tópico em uma outra disciplina, e foi algo que me chamou a atenção. Eu falei, pô, eu gostaria de saber mais, né? E aí eu acho que isso é um grande desafio de quando a gente pensa a psicologia histórico-cultural durante a graduação, e aí eu não podendo fazer iniciação científica naquela época nesse grupo de pesquisa, foi que eu tentei fazer uma coisa meio autônoma, assim, foi uma dificuldade. E aí até que eu fui ler os textos do grupo, da professora Vera, que aí eu falei, tá, é isso mesmo que eu quero, mas eu preciso me aprofundar ainda, né? E aí para poder chegar nos textos que é o que a gente lê hoje, do Vygotsky mesmo, enfim. Eu acho que é uma abordagem que ela é muito coerente, assim, com o desenvolvimento dos seus conceitos, e aí ela coloca essa questão da coletividade como um elemento central também, né, disso. Sim. E aí, aproveitando para fazer aqui um momento de divulgação do nosso grupo de estudos. Isso, exato. A gente tem o Coletivo, que é um grupo de estudos que acontece já há quase 2 anos. Quase 2 anos. E ele acontece aos sábados de manhã, quinzenalmente, online. E nós vamos deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse grupo de estudos, caso você tenha interesse em começar a estudar psicologia histórico-cultural ou aprofundar também os seus conhecimentos sobre essa perspectiva teórica. Exatamente. E eu acho que é um espaço que a gente tem falado um pouco sobre isso, e aí você estava falando da coerência, e eu acho que esse é o grande desafio da psicologia histórico-cultural, porque ela não é uma teoria que te permite se apropriou de um conceito e aí você pega e aplica. Você precisa entender esse conceito nesse emaranhado do que é essa teoria para você seguir coerente a isso, né? Então é um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma teoria que te possibilita ter uma atuação sustentada, assim, forte, concretizada, assim, não uma coisa mais ou menos, assim. Você consegue fazer, de fato, uma robusta, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Que eu acho que é o que essa teoria permite mesmo. Boa. Muito bem, gente, esse foi a nossa primeira conversa aqui. Caso você tenha gostado, precisa pedir para as pessoas darem um joinha, né? Compartilhar esse vídeo. Compartilha, para o YouTube saber que vocês gostaram. E é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. É isso.